sentindo dificuldade, chega perto dessa pessoa, ajuda para que todos possam acompanhar a leitura. É Jesus, uma ação de Jesus nesse versículo muito importante relacionado a todas as missões, e quero parabenizar a igreja porque está muito bonita. Eu tenho falado todo canto que aqui o culto de missões é muito bem organizado, muito bonito. Parabéns aos organizadores desse culto, viu? O pastor, o senhor também é um líder, principalmente. O que todos acharam? Mateus capítulo 4, versículo 17. Eu vou ler uma vez, depois mostrei novamente, repetindo comigo, por favor. Então, diz assim a palavra de Deus. Versículo 17. Desde então, começou a Jesus pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E outra versão diz: porque é chegado o reino dos céus. Todos, por favor, repitam comigo. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que é dispensada, Senhor, para nós essa noite. Senhor, que eu diminua e que eu cresça, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Por isso, meus amados, em nome de Jesus. Primeiro, antes de falar de missões, eu quero dizer para vocês que eu tenho um currículo sobre missões na minha vida. Já externei o pastor Isaías sobre isso, mas eu gostaria também de externar a igreja. Não somente para que a igreja fique ciente, porque quando eu falo alguma coisa em respeito a missões, porque eu tenho missões com a missão, como o nome já diz, que é o trabalho mais importante da igreja. Amém. Por isso eu amo muito esse trabalho de missões, e minha vida na igreja foi sempre baseado em evangelismo e missões. Então, só para os irmãos terem ideia, porque também eu sempre gravo e coloco também no meu canal, porque também tem pessoas de outros locais, estados, países que ouvem também, para que depois não venham ter dúvidas do que está sendo falado, achando que somos neófitos nesse trabalho. Amém? Amém. Então vamos lá. Primeiro, eu me converti em Marlique, na Praça Gariboé, pela igreja congregacional, e 2 meses depois, aquela missionária pregava e eu dirigia o culto, e na outra semana eu pregava e ela dirigia o culto. Então eu já nasci no fogo missionário. Amém. Depois, quando fomos para a igreja Assembleia de Deus, nós fundamos ali o departamento de missões, com o primeiro congresso de missões. Eu fui responsável por esse congresso, nós fundamos para a glória de Deus, e depois virou um departamento de missões, e chegamos a ajudar, na época eu estava ali ainda, 17 missionários, espalhados no Brasil e pelo mundo. E esse congresso de missões depois foi espalhado ainda para outras igrejas também do campo, depois viraram matriz, e hoje ainda continuam lá assiduamente com missões. Por causa desse congresso, a Secretaria Nacional de Missões no Brasil, da Assembleia de Deus, me convidou para trabalhar na Senami. É a Secretaria Nacional de Missões no Brasil, da Assembleia de Deus, onde eu fiquei trabalhando durante 3 anos, responsável pela igreja, responsável pela revista Seara Evangelismo e Missões. Acho que eu cansado, não, eu estou bastante cansado, quase dormi. Segundo, mas foi bem, uma vigília ontem, viu? Foi bem, graças a Deus, valeu a pena. Então, depois da revista Seara Evangelismo e Missões, nós ainda trabalhamos com o discipulado da igreja, onde fizemos um projeto com o pastor Celso Brasil e na Assembleia de Fonseca, onde fizemos um projeto de ganhar em um ano 300 almas em favor de Deus, com um ano certinho, para os 300 almas para a glória de Deus. Então, quando a gente fala em evangelismo de missões, a gente está falando com propriedade, amém, irmãos? Não é óbvio nenhuma, ninguém está arriscando começar a falar sobre evangelismo de missões e pregar essa noite, não, para a glória de Deus também. Porque eu reconheço a seriedade que é missões, evangelismo, e para mim sei o que acontece no mundo todo, como até o nosso amado prefeito chegou a citar no momento no começo, que concordo plenamente, sobre a questão de, e também a irmã também, que passou para o diácono, a questão também de dividir com ele o trabalho do culto de hoje, porque não se faz missões sozinho, não se faz evangelismo sozinho. Vamos ver isso também, em nome de Jesus. Pois bem, então nós lemos um versículo, e esse versículo fala sobre que Jesus Cristo, desde então, começou Jesus a pregar. Desde então, como? Esse versículo leva a algo que antecedeu, e depois leva a algo que
discorreu, veio depois, algo que aconteceu antes e algo que aconteceu depois. Esse versículo já começa falando, olha, houve alguma coisa, e desde essa coisa, desde que aconteceu isso, Jesus começou a pregar e a dizer, arrependei-vos. Essa era a mensagem, porque está próximo ou chegando o reino dos céus. O que aconteceu antes? Para a glória de Deus também, irmãos, a última vez que eu preguei, eu falei para vocês sobre a tentação no deserto, não foi verdade? O que aconteceu antes foi isso, foi a tentação que a gente passou no deserto. Mas antes disso ainda, um pouquinho antes, Jesus se encheu do Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo após sair do batismo, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E nós vimos que aquela tentação no deserto, para quem não acompanhou a primeira mensagem, aquela tentação no deserto foi simplesmente Jesus tomando lugar de Adão como o segundo Adão, que o primeiro caiu no pecado na tentação juntamente com Eva, mas agora o segundo Adão, ele é tentado de todas as formas durante 40 dias e não cedeu em nenhuma vez. E o orgulho que Eva e o primeiro Adão receberam no coração para pecar contra Deus, querendo ser igual a Deus, Jesus Cristo, pelo contrário, mesmo sendo Deus, se humilhou de forma humana e exaltou somente o Pai o tempo todo, quando foi tentado com as tentações de soberba, de orgulho e de ganância. Como por exemplo, eu te dou o mundo todo, olha as cidades do mundo, como são grandes, eu te dou apenas em prostrares e me adorares. Para quem não quisesse a cruz, claro que cairia na tentação dessa, mas Jesus falou que não, que somente ao Senhor nosso Deus adoraremos, daremos culto e preferiremos escolher a cruz. Eu entendi aqui nesse momento. Então isso aqui não antecedeu, mas Jesus estava cheio do Espírito Santo para isso. E logo depois dessa tentação no deserto, Mateus é claro como fala, e logo depois, desde então, Jesus começou a pregar e dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Primeira coisa, primeiro ponto que eu queria passar para vocês, depois desse contexto, é que após e durante essa mensagem que já começou a pregar, logo você vê no versículo 18, próximo versículo, diz, e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar por quanto eram pescadores, e disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Logo após a tentação, logo depois de Jesus começar a pregar, imediatamente ele começou a chamar auxílio, ajuda, pessoas que lhe ajudassem na obra missionária, pessoas que lhe ajudassem a fazer o trabalho, porque o próprio Jesus, homem Deus, Deus homem, não ousou trabalhar sozinho. E muitas vezes nós vemos em muitos locais pessoas que querem trabalhar sozinhos, como se fossem suficientes no reino de Deus, que não precisassem de ajuda de forma nenhuma. E muitas vezes ainda enciumando-se quando chega ajuda ou quando a pessoa quando Deus manda ajuda. Mas graças a Deus, irmãos, que há também a maioria que querem e sabem, como Jesus, a importância de fazer discípulos, de fazer ganhadores de almas, de fazer pessoas que o ajudem também na obra de Deus, porque um trabalha, mas 10, 12 trabalham 12 vezes mais. Glória a Deus! Chama-se eficiência no trabalho. Eficiência. Uma coisa é você fazer evangelismo, como já foi falado aqui, ou missões local, que evangelismo é missão local, sozinho ou ineficientemente. E outra coisa é fazer com ajuda e de forma eficiente. Há uma grande diferença, não somente para evangelismo local, como também para evangelismo transcultural, que é missão transcultural, ou missão nacional, ou missão regional, como queiram olhar e falar. Mas uma coisa eu sei, irmãos, o fundador, você pode dizer assim, olha, o fundador do protestantismo foi Lutero, o fundador ou Calvino, ou o fundador da denominação calvinista ou luterana foi Lutero, ou então o fundador da wesleyana foi John Wesley. Eu quero dizer para vocês que a Bíblia diz que o fundador da igreja foi Jesus Cristo. Aleluia! O fundador, quando alguém perguntar a você qual foi o fundador, você fala da igreja, fala
Jesus Cristo. Não foi Lutero, não foi Wesley, foi Jesus Cristo. Porque a rocha é Jesus Cristo. Ele disse que aquele que construiu a casa sobre a rocha, a casa não cairia. E o reino de Deus é construído sobre a rocha, o nome de Jesus. É claro, irmãos, que Lutero teve sua grande importância, Calvino sua grande importância, o Wesley sua grande importância, o Navi Daniel Beck sua grande importância, os fundadores da denominação sua grande importância, mas Jesus Cristo é o fundador da igreja. Aleluia! Segunda coisa, irmãos, os gerentes de missões também tem gerente de missões. Para vocês verem como é importante para Deus missões. Os gerentes de missões, aqui como da irmã, Luzinete. Irmã, saiba que além do seu pastor, que é responsável pela senhora, tem um fundador, tem um responsável por missões, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Não se faz evangelismo, não se faz missões sem o Espírito Santo de Deus. Por isso ele falou assim: olha, eu vou para o Pai e vos mandarei um Consolador. Não se ora sem o Espírito Santo, não se louva sem o Espírito Santo, muito menos se evangeliza sem buscar o poder do Espírito Santo. Aleluia! Ele é o gerente. E não é somente gerente, não, ele é Deus. Aleluia! É Deus não somente com você, mas agora é Deus dentro de você. E o Espírito Santo no trabalho missionário é imprescindível. Então, para você ver, você já não pode fazer trabalho sozinho. Aí você quisesse, porque já tem que depender do Espírito Santo e das ajudas que o Senhor Jesus assim provê. Glória a Deus. Jesus foi buscar ajuda logo depois que começou a pregar. E chamou logo quem? Pedro. Foi o primeiro, Pedro. Está aí. Amém? Acho que está aí. Foi Pedro. E 20 após mim os farei pescadores de homens. E Jesus sabia que quem era Pedro, Jesus sabia que Pedro era carinho, Jesus sabia que Pedro era legal, Jesus sabia de tudo. Mas chamou Pedro, não para julgá-lo, mas para prepará-lo. E quando ele começa a preparar, quando ele termina a preparação de um evangelista, de um missionário, de um pregador, de um evangelista local, que é o que nós chamamos de evangelismo, nunca termina esse preparo, só quando Jesus voltar, viu, irmão? Aleluia! Só. Quem se acha preparado também está muito equivocado. Que você olha para a Bíblia e vê Pedro errando várias vezes, negando Jesus, e muitas vezes também, mais na frente, errando Paulo. Paulo foi outro. Porque o grande Paulo, apóstolo Paulo, e não estou aqui para contar os erros de Paulo e de Pedro, não, mas estou querendo que você se conscientize que se eles erraram, quem somos nós? Estão entendendo? Paulo já se converteu achando que ele era o tal. Ele se converteu achando que ele era o apóstolo. Tanto é que Deus, quando vê isso, designa Paulo para ficar 16 anos, se preparando ele e Deus somente. Porque ele achava que na lei, porque pela lei, era o mérito, era o que mais sabia, o que mais conhecia, o que mais entendia. E Paulo se acha que realmente era alto, mas pela graça, irmãos. É aquele que Deus manda, é aquele que Deus escolhe, é aquele que Deus prepara. Então, depois de 16 anos, Paulo aprende com Deus. E ele diz depois: dos apóstolos, eu sou o menor. Glória a Deus. Então é assim que funciona missões. Tem o gerente, tem o fundador e tem o reino. De quem é o reino? Está aqui, olha. Desde então disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Outra versão, o reino de Deus. Tem um dono. Tem um dono. O reino é de Deus. Isso parece ser tão simples, mas faz uma diferença quando você tem consciência disso, que você não imagina. Senhor de Deus, você vê trabalhando em missões, evangelizando, irmãos, quem manda o poder é o dono do reino, é Deus. Quando você precisar de dinheiro, de recurso, não se preocupe, pastor, não se preocupe, missionário, porque quem manda é o dono, quem é o dono é Deus. Quando você está enfermo, que vai precisar de uma cura, que precisar de uma ajuda em questão de saúde, olha, quem cura é Jeová, o Senhor que sara é Deus. Aleluia. Os três são responsáveis por isso, não é somente um, não, são os três: o fundador, o gerente e o dono. Tem coisa mais poderosa do que isso, irmão, mas a gente poder glorificar a Deus, porque evangelismo, missões estão não somente no coração de Deus, mas eles são os responsáveis diretos. Glória a Deus.
Segundo, outro ponto que nós também queremos falar nessa noite é que não somente são o dono, não somente o reino é de Deus, mas também, hoje, atualmente, no século atual, existem muitos erros em missões de evangelismo. Por exemplo, muitos locais querem pregar, evangelizar, sem buscar o poder do Espírito Santo, sem buscar a unção do Espírito Santo, sem buscar a orientação do Espírito Santo, sem buscar a direção do Espírito Santo. Isso é um gravíssimo erro, porque o Espírito Santo, irmãos, ele é presciente, ele sabe as coisas antes que aconteçam, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele é onipresente, ele está em todo lugar. Como então que eu ouso querer fazer evangelismo, missões sem a presença, sem direção, sem a ousadia de ter em mim o Espírito Santo? Amém? Tem que ter, irmãos, buscar isso. Não se fala, se consegue, mas é ineficiente. É como se ele estivesse podendo brincar numa guerra com a arma atômica e você escolhe usar com uma garrucha. Você vai para a guerra do mesmo jeito. Mas a diferença, a eficiência é zero. É mínima. Estou entendendo? Pois bem, outro detalhe também é que não adianta também querer fazer, como já foi falado, esse trabalho sozinho. Porque a Bíblia fala, Jesus dizendo assim: olha, rogai ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Porque grande é a obra, a grande é a seara, e poucos são os obreiros. Se naquela época era assim, imagina hoje que a igreja cresceu no mundo todo. Se naquela época já era assim, imagina hoje que a igreja se expandiu pelos 4 cantos da terra. Mas também precisamos não somente rogar para que haja o Senhor da seara envie obreiros, mas também precisamos também orar para que a igreja também se prepare, busque, tenha sede, porque, irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo, ou que busca o Espírito Santo, ela tem sede da palavra, porque o Espírito Santo é a palavra de Deus, porque o Espírito Santo, ele coloca em nós a sede da palavra de Deus. Outra coisa, se a igreja não busca o Espírito Santo, seja em qualquer parte do mundo, ela não sabe, não tem amor pelas almas, porque quem intercede e chora pelas almas é o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Não adianta chamar nem para evangelismo, porque se a pessoa não quer ir para o evangelismo é porque ela não está cheia do Espírito Santo de Deus. Então fica uma luta cansativa. A melhor coisa é fazer como Jesus fez. Jesus não ousou sair para anunciar o reino de Deus sem antes se encher do Espírito Santo de Deus. Mas não era Deus, era, mas ele mesmo necessitou se encher do Espírito Santo de Deus. Se ele fez isso, imagina você, imagina a igreja de hoje. Que os desafios são muito maiores. Outra coisa é que, tanto em missões como na igreja, como no evangelho, não adianta apontar os erros, mas adianta, como a gente falou aqui, olha, arrependimento. Foi isso que o Pedro falou aqui no começo. Arrependimento, arrepende-se. Foi a primeira mensagem. Hoje existe o evangelho muito sem arrependimento, como se arrepender fosse vergonhoso. Irmãos, arrepender-se não é vergonhoso, não. É a maior vitória que você pode ter na sua vida. Glória a Deus. Quem se arrepende é vitorioso. Quem não se arrepende é soberbo, o soberbo cai na frente, irmãos. E não se levanta mais não, porque cai sozinho. Mas a Bíblia fala: 7 vezes cairá o justo, 7 vezes o levantará. Aleluia. Porque vai se arrepender. Então arrependimento é uma coisa muito importante. Mas como é que eu vou me arrepender? Se quem causa o arrependimento é o Espírito Santo. Olha a dependência. É o Espírito Santo que nos faz nos arrependermos. Porque é a presença do Espírito Santo que nos faz sentir o pecado em nós. Ou a omissão. Porque sabia também, omissão também é pecado, queridos. Não fazer, pecar é pecado. E não fazer também é pecado. Saber o que é para ter sido feito. Estou entendendo? Também é pecado. Então chama-se pecado por omissão. E é tão sério, ou até mais sério, que aquele pecado que é pecado que você faz consciente. Por quê? Porque você está consciente, pegou e fala: é assim, pequei, errei, me perdoe. E quando você faz por omissão? Eu não fiz, então está tudo certo. Não é, não. Não é bem assim que funciona. O reino de Deus é diferente.
A omissão é um dos maiores pecados que existe. E a omissão do evangelismo, a omissão na oração, a omissão na busca da instituição, a omissão na busca pela palavra é um pecado mortal. É queda e morte lá na frente. Acontece. Não é brincadeira isso que está sendo falado. Então, Jesus começou a pregar e disse: arrependei-vos. Não existe evangelho sem arrependimento. Não existe evangelho sem arrependimento. Não existe, igreja. O evangelho começou assim: olha, arrependei-vos. Quem aqui, além de mim, precisa se arrepender todo dia? Glória a Deus. Irmão, é todo dia. Se brincar, é toda hora. Isso para não ser abusivo é todo minuto. Mas cada vez que você se arrepende, Deus manda vitória para você. Porque arrependimento, irmão, só quem não se arrepende é perfeito. E é muito perfeito na igreja é Jesus Cristo e o Espírito Santo. Aleluia. Não tem outro. Outro detalhe também sobre evangelismo é que falaram uma vez, perguntaram a ele: se nós tivermos tantas pessoas para você ganhar, para você evangelizar, o que você pode fazer com esse número de pessoas? Aí ele falou assim: olha, se me derem 1000 pessoas, eu formo um exército. Se me derem 500 pessoas, eu vou fazer muita coisa. Mas se me derem uma pessoa cheia do Espírito Santo, eu vou ganhar uma nação. Aleluia. Estão entendendo a diferença? Não é quantidade, nem também é qualidade, não. É a unção do Espírito Santo dentro da pessoa. Porque qualidade ninguém tem, irmãos. Vamos dizer assim, vamos ser genéricos, tá certo? Porque quem tem qualidade também tem falhas também do outro lado. É 50% por aí. Mas quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, irmãos, é indestrutível, é invencível. É poderoso no Espírito Santo, é poderoso em Deus. Então, o que acontece é que a gente, muitas vezes, se acha que não precisa se arrepender nunca. Falou em arrependimento, não é comigo não. Foi, meu irmão, se tiver feito de arrependimento, eu quero estar nela todo dia, em nome de Jesus Cristo, viu? Porque ali está a minha vitória. A minha vitória está na vida do arrependimento, todo dia. Senhor, se me perdoa porque eu não fiz. Olha, irmãos, a irmã quando começou o hino, começou cantando o hino: como posso, com as mãos vazias, a Jesus me apresentar. Foi isso, meu amado? Pois bem. Haverá o dia que chegará diante do Senhor, e não é só porque ela não vazia, não, que é muito sério. Mas não somente, ainda que eu leve as mãos cheias, que você leve as mãos cheias, você vai ter tanto arrependimento ali, poderia ter muito mais, poderia ter muito mais. Só que aquele arrependimento não tem mais solução. Porque o que era para ter sido feito já foi. O que não foi mais, não vai ser mais. Então, as estratégias que você poderia ter usado, você não usou. As direções do Espírito Santo dele você não fez. Tudo ali, eu não vou dizer nem que vai ser cobrado, não. Que vai. Tá certo? Não quero que você tire da mente a questão da cobrança. Eu quero que você coloque na mente a questão da consciência. Porque para falar, a Bíblia diz que Deus enxugará nossos olhos toda lágrima, não diz? Não diz que lá não haverá dor, lá não haverá sofrimento, mas não diz que não haverá lágrima, não. Deus enxugará nossos olhos toda lágrima. Sabe que lágrimas são essas também? São lágrimas de arrependimento, porque por ter feito não fez. Por ter feito. Eu lembro de um filme, eu gosto muito de filme de história, filme de vida real. Eu vi um filme, A Lista de Schindler. Alguém já viu esse filme? A Lista de Schindler? Eu já vi aquele filme umas 6 vezes ou mais. Tem 2 CDs, tinha 2 DVDs, agora não tem mais nem DVD. Eu acho que dura 4 horas, se não para a memória. Eu já vi várias vezes. Mas toda vez eu choro. Quando tem uma hora que no final, Schindler, ele foi um judeu nazista, mas que começou a se compadecer da mortandade que acontecia com os judeus. Ele ganhou muito dinheiro, porque ele colocava as pessoas para trabalharem fabricando armas. E naquela fabricação de armas, ele vendia aquelas munições e armas que deram dinheiro com um trabalho escravo e gratuito. E depois matava um judeu e colocava mais. Mas ele começou a notar. O Espírito Santo começou a trabalhar na vida dele, que ele podia fazer algo para aquelas pessoas. E ele começou, ele ganhava dinheiro, ele ficou riquíssimo com isso. Ele subornava o comandante com muito dinheiro. Mas ele começou a se arrepender, então ele começou a sabotar ele próprio. Ele começou a fazer com que as armas que os judeus fizessem fossem armas falhas. Ele começou a ter prejuízo.
mas ele começou a salvar judeus. Começou a colocar uma lista de pessoas que não podiam sair da fábrica dele, porque quando estivesse na fábrica, ele ia no campo de concentração morrer. Mas quando terminou a guerra, ele ainda tinha muita riqueza. E ele, quando chega ao final da guerra, e o povo, os judeus querem proteger, porque todos nós vão ser perseguidos e mortos, no fuzilamento ou na porta, por enforcamento, ele começa a chorar e fala assim, ele estava com medo de morrer. Ele falava assim, está vendo esse anel aqui? Esse anel é muito caro. Eu vendi esse anel, mas 4 casais eu não salvei. Está vendo esse carro aqui? Ele começa a chorar copiosamente. Só em lembrar aquela cena, eu começo a ter vontade de chorar também. E ele começa a falar assim, olha, está vendo esse carro é muito luxuoso. Eu podia ter salvo aqui mais quantos casais judeus? Quantas crianças judias eu podia ter salvo aqui? Olha esse terno, olha o terno é muito caro. E os judeus agradecem a ele por ter salvo, e ele é arrependido. Não podia ter salvo mais, podia ter salvo mais, podia ter salvo mais. Vai ser assim quando você chegar diante do Senhor. Você vai chegar muito arrependido, porque você ter feito muito mais. Podia ter sido mais obediente, podia ter orado mais, podia ter evangelizado mais, podia ter buscado mais o Espírito Santo. Deixar aquela hipocrisia, falar assim, eu não sei fazer nada, eu não posso fazer nada, então deixa por isso mesmo. Você não sabe quem pode, mas o poder do Espírito Santo em você pode. O Espírito Santo sabe o que tem que ser feito. Você não precisa de nada, a não ser do poder do Espírito Santo na tua vida. E eu quero dizer para você, que se você acha que você não deve se arrepender, eu vou te falar uma coisa. Chamado o profeta Isaías, no capítulo 1, depois você lê. Agora não. Pega o capítulo de Isaías, capítulo de Isaías, igual profeta messiânico, 66 capítulos. Ele começa assim: ai de ti, Sidom, ai de ti, Edom, ai de ti, capítulo 2, de novo, ai de ti, nação tal. Ele comentando nações pecaminosas contra Deus. Ai de ti, tal país, ai de ti, tal país que o Senhor virá e julgará você. Ai de ti. Quando tem no capítulo 5, a mesma coisa. Mas no capítulo 6, a Bíblia fala que no dia que morreu o rei Ziz, o primo dele, ele se viu tão sozinho, tão desamparado, que ele correu para o templo. E quando ele chegou ali, ele viu a glória do Senhor. E quando ele viu a glória do Senhor, ele falou assim: ai de mim, aleluia. Ele disse: ai de mim, que sou pecador, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim. Irmãos, quando você está longe de Deus, longe do Espírito, você fala, ai de você, ai daquele irmão, ai daquele outro, ai daquela, mas quando o Espírito Santo te toma de verdade, você vê a glória de Deus e fala, ai de mim que sou pecador e estou perecendo. Aleluia! Aleluia! Quanto mais perto de Deus, grave isso, está comigo, quanto mais perto de Deus, mais arrependido eu vou ser. Quanto mais longe de Deus, mais orgulhoso, precisão de arrependimento, não vou ter. Está entendendo? Amém. Mas quando você chega perto de Deus, você se arrepende. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Que essa continue grandemente em missões e evangelismo com a irmã e com o pastor e com a direção do Espírito Santo na tua vida. Para ser cada vez mais eficiente. E não somente a irmã, mas todos nós possamos fazer isso. Porque é a obrigação da irmã não, é a obrigação de todo aquele que foi salvo por Jesus Cristo. E grato ao pastor pela vigília de ontem, foi abençoadíssima. Precisei muito daquela vigília e quero mais, quero buscar mais, porque preciso. Não é porque mereço, não, porque eu preciso. Deus possa abençoar todos vocês em nome de Jesus. Obrigado pela confiança.